Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, assim você faz com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram e hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar sobre crenças. Claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para que as nossas reflexões sejam reflexões que tragam esclarecimento, né, e entendimento. E, gente, as nossas crenças, elas nos libertam ou nos aprisionam, né? Nós, algumas vezes na vida, precisamos nos perguntar aonde nossas crenças nos levam, né? Crença não se refere somente à fé religiosa, né? Mas também a um estado, um processo mental, uma atitude de quem acredita em alguma pessoa, alguma coisa, alguma ideia. Esse é um ponto importante, que nós devemos considerar, porque as nossas crenças determinam a nossa vida, né. As crenças referem-se às coisas mais simples do nosso dia a dia, como nós definimos ou damos significado a questões como família, religião, espiritualidade, trabalho, política, responsabilidade, fidelidade, né. Como eu encaro esses temas determinam a vida que eu levo. E às vezes, nós nos prendemos a crenças que limitam a nossa vida, nos deixando ali presos num cárcere mental e emocional. Quando não fazemos uma análise racional e lógica, quando nós não exercemos a nossa capacidade de raciocinar, né, nos deixando ali levar pelas paixões que nos movem, muitas vezes a vida vai trazer arrependimento tardio, né, remorso, mágoa. Por vezes, admitimos conceitos a respeito de algum aspecto da nossa vida que podem determinar grandes períodos de privações e limitações. Basta a gente observar ao nosso redor para percebermos essas situações acontecendo conosco e com outras pessoas. Por exemplo, na questão da família, uma mãe e um pai que acreditam que deve proteger o seu filho das dificuldades da vida, né, a pretexto de amá-lo, impedindo que o filho enfrente os problemas sozinho, para que ele não sofra. Ah, não quero que meu filho sofra, eu vou resolver tudo para ele. Veja, nós habitamos um planeta de provas e expiações. Então é claro que cada um de nós precisa enfrentar as suas provas. Quando não permitimos que um filho enfrente as dificuldades, a dor e o sofrimento, nós estamos impedindo que esse filho, que é um espírito em evolução como nós, cresça e desenvolva seu caráter e suas capacidades espirituais. Ou seja, nós impedimos o seu progresso. Cada um de nós, inclusive aqueles que nós amamos, precisa enfrentar as situações de dificuldade com responsabilidade para promover a reeducação do espírito e o devido reajustamento às leis de amor do Pai, nos libertando consciencialmente. Não quer dizer que eu vou deixar aí meu filho solto, quebrando a cara, né, sem dar uma orientação. Não, nosso dever é orientar, mas ele precisa realmente enfrentar as questões que ele já tem condição de enfrentar. Outro exemplo é a questão dos relacionamentos afetivos, né? Quantas vezes a gente vê uma parte se submeter à outra, porque caso contrário eles não vão ficar juntos, né? É um sistema de crenças que leva a relações doentias, de dependência, de interferência nas escolhas que são próprias do outro. E, por vezes, essas interferências são tão profundas que causam afastamento de outras relações afetivas, né? Tudo isso porque a pessoa estabeleceu para si um sistema de crenças falido, doente, né? A pessoa se prende àquela ideia e não vê alternativa. Só que isso vai gerar sentimento de culpa e de mal-estar até que esse ciclo seja quebrado. Nós podemos também abordar a questão da espiritualidade, da religiosidade, né? Dependendo do sistema de crenças que se adota, a religião tanto pode trazer benefícios,
pode ser sustentação na vida do indivíduo, da criatura, como também pode levar ao fanatismo, ao fundamentalismo religioso e ao preconceito. Né? A busca pela espiritualidade conduz à experiência religiosa, mas essa experiência religiosa tem que transcender e proporcionar o amadurecimento necessário para que cada um de nós possa combater em si mesmo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, as paixões materiais e a ignorância. Allan Kardec diz assim: a crença é um ato de entendimento que por isso mesmo não pode ser imposta. Emmanuel vai nos dizer também no livro Justiça Divina, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca, ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Um ponto interessante a ser analisada é a necessidade de nós percebermos que quando a vida não está boa, é necessário que a gente faça uma revisão dos nossos conceitos e dos nossos sistemas de crenças. Né? É preciso perguntar a nós mesmos: por que eu tenho essa crença? Para que eu tenho essa crença? Onde essa crença está me levando? Eu estou feliz? Eu estou realizado? Eu estou prejudicando alguém? Eu estou triste? Né? Fazer essa revisão de crenças é fundamental para a libertação da nossa própria consciência, para que possamos ser livres pensadores, utilizando a nossa capacidade de raciocinar, de analisar, de estabelecer um juízo de valor correto. Né? Então, o que nós queremos? Liberdade ou prisão? Porque a libertação da nossa consciência dos enganos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, passa muito por uma ponderação que o Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier no livro Justiça Divina, faz. Ele diz assim: sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras. Que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre exame, cabe-nos, sem qualquer atitude louva-minheira para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade, em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. Cada um de nós adota para si mesmo um sistema de crenças e, da mesma forma, cabe a cada um de nós avaliar se esse sistema que nós adotamos é bom ou mal, se nos liberta ou se nos aprisiona. E para terminar a nossa reflexão, né? Como sempre, vocês sabem que eu adoro uma poesia. Tem uma linda poesia de Casimiro Cunha no livro Cartas do Evangelho e Outros Poemas, que pela psicografia de Chico Xavier, intitulada Carta aos Crentes. E Casimiro vai nos dizer assim: estás, amigo, na terra em trânsito para a luz. És o romeiro das dores, buscando o amor de Jesus. Cercado de desenganos, de penas e de aflições, és hóspede transitório na terra das provações. Lembra, portanto, a lição do Evangelho do Senhor. A porta da salvação é a porta estreita da dor. Já pensaste que quem passa numa porta assim estreita precisa levar consigo uma leveza perfeita? Todo aquele que caminha chega ao termo da viagem. Da terra cheia de sombras, não leves muita bagagem. Muita ansiedade do mundo, desejo, orgulho, paixão podem fazer muito penoso em torno ao teu coração. Mas a humildade, a esperança, a doce luz da bondade são forças que te levantam da senda da iniquidade. Com tais virtudes na vida, hás de seguir com leveza, passando o estreito caminho que abre os mundos da beleza. Considera toda a posse da posição desigual como um meio de conquista da posse espiritual. Todo apego que não seja o apego do afeto, irmão,
É uma algema dolorosa no instante da transição. Recorda sempre que um dia voltarás à luz do além e subirás na medida de tuas ações no bem. Prepara-te desde agora para a vida da outra luz, onde te aguarda o carinho das mãos ternas de Jesus. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!